E no vídeo de hoje, galera, eu trago para vocês o lançamento aqui da Samsung, da sua linha de maior sucesso, a linha Galaxy A. Eu tô falando aqui do Galaxy A57, mas confesso para vocês que eu tô com uma sensaçãozinha aqui de déjà vu. Parece que não mudou muito com relação ao Galaxy A56. É verdade, sim, ele tá melhor, tá mais potente, tá mais leve, tá mais fino, tá mais premium, mas no final das contas a pergunta que fica é: mas será que tá valendo a pena o A57 quando o Galaxy A56 entrega tão perto quanto ele e tá custando bem mais barato? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Vou mostrar tudo sobre o A57 para vocês e no final a gente vai decidir qual que é a escolha mais inteligente a se fazer. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês logo depois da nossa vinheta. E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. Marcos falando com vocês. E hoje vamos fazer aqui o nosso unboxing e review do novo Galaxy A57 5G, que certamente vai ser um dos telefones mais vendidos do ano, como sempre acontece com a linha Galaxy A. Mas vamos discutir em que momento será que ele vai começar a ser tão vendido assim, porque eu acho que não vai ser agora, durante o lançamento. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa minha versão que eu trouxe aqui para vocês, que é a versão de 8 GB de RAM e 256 de armazenamento na cor azul aqui, o Awesome Ice Blue. Então, aquele azulzinho clarinho, né, que já está aqui mais ou menos na embalagem. Mas olhando logo aqui na embalagem, a gente já começa a ver que ele realmente é muito parecido com o Galaxy A56. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo aqui para o nosso unboxing, que é um unboxing meio fake, porque eu já estou testando o aparelho aqui, mas deixando mais ou menos exatamente a mesma experiência aqui que eu tive quando eu abri o produto, porque eu já estava testando aqui para trazer tudo já completinho para vocês. Vamos abrir aqui na caixa para ver. Lembrando, esse daqui é o unboxing da Europa, de Portugal. No Brasil, ele vai com carregador, apesar de ser um carregador simplesinho. Não é com a velocidade máxima que o aparelho suporta, mas já vai pelo menos com carregador. Aqui, é só o cabinho de carregamento USB-C para USB-C. Manuais aqui, certificado de garantia. E também, cadê? Tem ela aqui, que daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre bateria. Mostrar aqui o certificado de energia, que é o certificado energético do aparelho. A gente vai debater um pouquinho mais sobre uma não mudança, mas que trouxe mudança com relação à bateria. E tirando aqui o produto aqui principal, o Galaxy A57. Como vocês podem ver, está muito parecido. Vem aqui protegido. Vou tirar aqui, aquele plastiquinho satisfatório de tirar. E ele já está configurado, como falei para vocês, que eu já vinha usando ele aqui em mãos. Mas a gente já vê logo aqui para uma pequena diferença, gente. Aqui na parte do design dele, ele está com um design um pouquinho diferente aqui no módulo de câmeras dele. Continua aqui com a Key Island, que é aquela sobreposição aqui, um pouquinho mais alto aqui na parte dos botões, na lateral direita aqui do aparelho. E ele já dá para vocês perceberem que ele está mais fininho, galera. Ele tá esbelto, fez uma dieta, ele tá fininho, tá leve e tá muito bom assim de utilizar. É algo que eu sei que a maioria das pessoas não pede celular mais fino, não pede celular mais leve, quer mais bateria geralmente. Mas calma, galera, que assim, querendo ou não, vocês vão entender lá na parte de bateria que ele entregou realmente mais bateria de certa forma. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a construção dele, já que a gente está falando de design também, porque a gente tem aqui aquele módulo que me chateou bastante. Cadê? Aqui o S26 Ultra, que está com esse módulo que é muito ruim, galera, de utilizar na mesa. E olha que ele está com capinha, tá? O Galaxy Z Fold 7 também tem esse problema. E aqui também tem, mas confesso para vocês que é um pouquinho menos. Colocando uma capinha, eu acho que esse daqui vai resolver totalmente esse problema aqui desse módulo, porque ele é saltado, mas ele é pouco saltado. Não é tão saltado quanto as outras linhas. E aqui nas laterais a gente já tem aquela construção típica que a gente está acostumado a ver. Lateral em alumínio, traseira em vidro. É um aparelho muito bonito, galera. Ele é elegante, ele é sóbrio. Ele transmite assim um aparelho premium, um aparelho top de linha, sem muitos exageros. Então para mim é um dos aparelhos mais bonitos que tem realmente. Ele é simples, mas ele é bonito. Vidro, alumínio, materiais de primeira. E sem contar a resistência também, porque ele tem aqui resistência na tela, aqui na frontal, Gorilla Glass Victus Plus. E ele também tem resistência à água, agora com uma evolução IP68, antes era IP67. E vou falar um pouquinho sobre peso. Lembra que eu falei para vocês que ele está mais fino e mais leve? Ele está pesando só 179 gramas, galera. Foi uma boa redução
de quase 20 gramas aqui no peso. O Galaxy A56 pesava 198, que está o 179, são 19 gramas a menos. A gente percebe já aqui ao pegar no aparelho. Isso daqui é legal, que é mais confortável. Além dele estar bem mais fininho. Ele tinha antes 7,4 milímetros, já era um aparelho fino, e agora são 6,9 milímetros. Então ele está bem fininho. Então realmente nesse ponto aqui eu não vou criticar não, porque realmente eu achei que o aparelho ficou legal. Claro que eu preferia que ele tivesse mantido, por exemplo, a mesma espessura do Galaxy A56, o mesmo peso e acrescentado mais bateria. E eu acho que você prefere também, não prefere não? Comenta aqui embaixo. Você prefere assim, fininho, mais leve, com essa quantidade de bateria? Ou você preferiria aí pelo menos mais uns 10, 15% a mais de bateria? Eu ia para a bateria porque eu já gostava do A56 como estava, mas eu quero saber a tua opinião também. E aqui na parte de baixo, para finalizar, a gente tem aqui o carregamento via USB tipo C, bandeja aqui do chip de operadora, você pode colocar 2 chips de operadora aqui, não tem suporte à expansão por cartão de memória, e você também pode colocar um eSIM aqui, o chip virtual, saída de áudio principal na parte de baixo, saída de áudio secundária aqui em cima, ele tem som estéreo, e a gente finaliza também aqui a parte de construção com o flashzinho aqui atrás também no aparelho. Então, na parte de construção e design, é um aparelho que está bem interessante, principalmente quando a gente for falar agora também na parte de tela, galera. Ele tem aqui o desbloqueio por digital, aqui direto na tela, como a gente já tinha nos modelos anteriores, mas olha só, já dá para vocês perceberem aqui um pouquinho uma pequena diferença. Estão notando as bordas aqui que parece que finalmente agora a gente tem uma borda de celular top de linha aqui no aparelho na Galaxy A50, porque realmente a linha diminuiu muito aqui nas bordas, principalmente aqui nas laterais e na parte de cima. Na parte de baixo a gente ainda tem uma borda um pouquinho mais espessa, mas já melhorou bastante, até mesmo aqui o entalhe da câmera está menorzinho. Então gostei aqui dessa parte da tela desse aparelho, que é aqui uma tela Super AMOLED, uma tela de boa qualidade, 120 Hz de taxa de atualização, 1900 nits de pico de brilho, que apesar de parecer pouco, galera, eu até fiz vídeo aqui, ó, até fiz vídeo comparativo do A56 contra o Edge 70 Fusion da Motorola, e no teste real, no teste prático do dia a dia embaixo do sol, o A56 entregava uma experiência melhor, mesmo o Motorola tendo muito mais pico de brilho anunciado. Então nesse ponto, apesar de ser só 1900 nits, eu não tive nenhum problema para usar ele debaixo do sol aí. Então eu acho que isso aqui também não vai ser um problema nesse dispositivo. Também conta com HDR10 Plus, uma tela de 6,7 polegadas. Então é uma tela bem interessante, mas é exatamente a mesma tela do Galaxy A56. A única diferença real, verdadeira, é a borda que está mais fininha. Então, se você gostava da tela do A56, você vai gostar ainda mais dessa tela porque ela está com essa borda mais fina. Mas é a única diferença verdadeira entre os dois. Agora vamos falar um pouquinho sobre a bateria. Cadê? Vou trazer aqui o certificado energético do aparelho, porque eu já cansei de criticar a Samsung aqui, vocês sabem disso. Inclusive, acho que é por isso que a Samsung não me empresta aparelho, por isso que ela não me convida para evento. Não sei, pode ser que seja isso, mas eu sempre compro para trazer para vocês, independente disso, porque eu tenho que trazer a verdade para vocês. Então, 5.000 mAh novamente. Então, assim, eles não evoluem nesse ponto, é 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, e a gente quer 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, como as outras marcas entregam. Mas infelizmente eles estão seguindo essa pegada do mais fino e mais leve o tempo todo. Nem sempre agrada a galera. Eu particularmente preferia o 7.4 da versão passada, os 198 gramas da versão passada com um pouco mais de bateria, mas a Samsung parece preferir o contrário. Mas vamos aqui ser honesto, dar a César o que é de César, porque eles conseguiram fazer isso, manter a mesma bateria no aparelho mais fino e mais leve e principalmente entregar mais autonomia de bateria, e isso também aconteceu com o Galaxy S26 Ultra. Então temos que ser honestos, porque de fato eles conseguiram melhorar a otimização do sistema da One UI, eles conseguiram melhorar o resfriamento do aparelho, está aquecendo quase nada, daqui a pouco vocês vão ver na parte de processamento, ele está mantendo muito bem a temperatura, apesar de ser um aparelho mais fino, o que é surpreendente. Eles conseguiram melhorar a câmara de vapor do aparelho aqui, assim como fizeram no Galaxy S26 Ultra, e conseguem entregar uma autonomia maior. Por exemplo, o certificado aqui energético agora é nível A, classe A, enquanto o Galaxy A56 era classe B, e aqui no Galaxy A57 é 52 horas e antes eram 44 horas
no A56. Claro que isso daqui é de acordo com o teste da União Europeia, ou seja, não é isso tudo de tela ligada, são uso misto, com tela desligada, stand-by, horas assistindo conteúdo, horas ligando, então é um teste padronizado deles, mas de qualquer forma mostra uma boa evolução da autonomia de forma geral aqui dele. E com relação ao carregamento, nada mudou, continua com carregamento máximo de 45 watts, velocidade de carregamento aqui, não é um super carregamento, não é um carregamento super rápido, mas também como não é uma super bateria, ele até carrega relativamente rápido. Então, e também, óbvio, ele não tem o carregamento sem fio intermediário aqui da linha intermediária da Samsung, não conta com carregamento sem fio por indução. Então na parte de bateria é isso. Mas claro que eu ainda vou falar um pouquinho de bateria na parte quando eu for falar do processamento, no benchmark, teste de benchmark, que eu já vou para ele logo agora, a gente já falar do poder de fogo do aparelho, que foi outra melhoria. Ele deu uma avançada aqui no processamento, mudou o processador, que era o Exynos 1580, agora é o Exynos 1680. Você já está torcendo o nariz aqui porque você ouviu falar na palavra Exynos, você pensa no Exynos, daquele Exynos que esquentava demais, que travava tudo, mas você sabe, se você tem um Galaxy A55, um A56, você sabe que essa linha da Exynos intermediária é muito boa, galera, e ele não tem esse superaquecimento, até porque é um processador um pouco mais restrito, assim, ele segura um pouco mais o desempenho, ele não é tão potente assim, e por conta disso ele acaba não esquentando da mesma forma como acontecia antigamente. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o teste de benchmark. Olha a pontuação que esse rapazinho está entregando, é surpreendente. Sabe por que é surpreendente? Olha aqui, ó, 1.403.000 pontos. E até interessante eu mostrar para vocês isso daqui e mostrar que é o aplicativo, tá, galera? É o AnTuTu Benchmark. Eu tô clicando aqui no aplicativo, ó, abrindo a pontuação, porque tem gente que fica chateado, que diz que eu tô, sei lá, tô forjando a pontuação, mas não tem como, tá, galera? É o teste de benchmark, versão 11.1.1. Se você duvida, pega o seu aí, faça o teste nessa versão, você vai ver 1.400.000 pontos. Isso aqui já é desempenho para a maioria das pessoas, mais do que o necessário para muitas pessoas, que você não vai precisar de mais do que isso no cenário de uso normal, usar rede social, usar o YouTube, navegador de internet, WhatsApp, câmeras. Muitas vezes você não precisa mais do que isso. E para você ter noção desse poder de processamento aqui desse aparelho, isso é inclusive, por exemplo, superior ao que fazia o Galaxy S22 Ultra, que era um flagship, um top de linha, mas que ele entregava na faixa de 1.300, 1.300 e poucos pontos, e isso já na versão 11, tá? Isso na versão 11 eu vou até tentar deixar para vocês aqui, vou pesquisar na internet para deixar aqui para vocês verem mais ou menos a pontuação do S22 Ultra. Então ele fica mais ou menos aqui entre o S22 Ultra e o S23 Ultra. Então é um processamento bem interessante. Eles tiveram uma melhoria aqui também na GPU deles agora aqui, eles tinham a Xclipse 540, agora é a 550, melhorou um pouquinho aqui na parte da GPU dele também, e principalmente eles melhoraram aqui o motor da NPU, da inteligência artificial, que foi o foco de melhoria aqui nesse aparelho. E como eu falei de aquecimento, olha aí, galera, olha aí o aquecimento dele. Como ele praticamente não aqueceu nada, começou com 24.6, terminou com 25.3. Tudo bem, eu tô aqui na Europa, tô num clima um pouco mais frio, mas mesmo assim ele fez um excelente trabalho e perdeu só 4% aqui no ciclo de benchmark aqui do AnTuTu. Então na parte de processamento, galera, sinceramente, você tem sim um processador para te acompanhar por muitos anos e te entregando aí um desempenho bem interessante, sem te deixar na mão, sem aquelas travadeiras, sem nada. Então realmente eu acho que é um ponto interessante. O A56 tinha o Exynos 1580, que está entregando algo na faixa de 1.200.000 pontos. Então foi uma evolução aqui na faixa de 10 a 15% de melhoria, que é sempre bem-vindo, mas claro que no uso do dia a dia você não vai perceber tanto assim. Mas é uma melhoria sim aqui na parte de processamento e também no motor focado em inteligência artificial. Mas agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre o som. A gente já vai falar sobre as câmeras. É o ponto forte aqui máximo desse aparelho. Na linha dos intermediários, inclusive já antecipo para vocês, é difícil de bater essa linha Galaxy A50 da Samsung em câmeras, o conjunto completinho aqui. Mas a gente já vai falar sobre ela, mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre som, porque na minha visão é a primeira parte onde ele vai ter um pequeno downgrade. Ele vai ter uma redução aqui em relação à versão anterior, o Galaxy A56. Eu acredito que pela questão da caixa acústica, pela litragem, como é um aparelho mais fininho, eu acho que ele acabou sofrendo aqui uma pequena perda na capacidade do som. É muito grande? Vou mostrar para vocês agora aqui, ó, botar em 100% e vamos aqui dar o play para vocês ouvirem. Tem som estéreo, tá vendo? Sai de baixo.
saída de cima, vou tapar aqui embaixo, ó. Abrindo aqui. Galera, continua tendo uma boa qualidade sonora, tem um bom volume também, as frequências aqui, agudo, médio, até um pouquinho de grave também presente, claro, tipo como a gente vê em celular, não caixa de som, tá, gente? Mas ele entrega uma boa experiência de áudio, com certeza, um som estéreo bem legal. Mas, se comparado lado a lado, você só vai perceber se fizer isso, colocar lado a lado com o Galaxy A56, você vai perceber que uma redução talvez da potência final aqui de áudio em uns 5%, 8%, vai, não chega nem a 10%, então é uma percepção pequena, vamos botar aí que de uns 2 a 3 decibéis a menos aqui no Galaxy A57, primeiro downgrade que eu notei aqui no aparelho, que provavelmente deve ter sido por conta dessa redução. Agora sim, vamos falar um pouquinho das câmeras, porque como eu falei para vocês, é o grande ponto forte dessa linha da Samsung, é por isso que ela é um grande sucesso de vendas, porque de fato, entre os intermediários, é difícil brigar com o Galaxy A55, 56 e agora o Galaxy A57. A gente tem aqui, ó, na câmera traseira, o conjunto aqui, o principal, de 50 megapixels com abertura f1.8, uma câmera muito boa. Uma câmera ultra-wide de 12 megapixels com abertura f2.2 e uma câmera macro de 5 megapixels de abertura f2.4. Essa eu confesso para vocês que já está ficando bastante ultrapassada. Não sei se vocês curtem essa câmera macro. Eu preferia realmente aquelas tecnologias mais avançadas, onde você utiliza, por exemplo, a ultra-wide como macro, que também funciona com autofoco, mas acaba que deixa o dispositivo mais caro. Então, para economizar, a Samsung faz isso e tem essa câmerazinha aqui de 5 megapixels de macro. Você curte ela ou você acha que poderia tirar até para deixar o aparelho mais minimalista, mais sóbrio? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. E aqui na frente tem uma câmera, a câmera frontal de 12 megapixels de abertura f2.2. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá para fora, fazer teste de vídeos e fotos. Daqui a pouco eu volto para comentar um pouquinho mais, trazer minhas considerações sobre as câmeras e finalizar aqui também alguns quesitinhos que falta a gente falar sobre o Galaxy A57. E vamos aqui, galera, começando o nosso teste pela câmera frontal aqui em 4K do Galaxy A57, aqui no pôr do sol, na verdade sim. Vou tentar mostrar para vocês já, mas dá para vocês verem já o HDR funcionando aqui, o vento tradicional aqui de Portugal, né, que sempre tem para quem assiste meus vídeos. E ó, o sol tá ali, galera, tá ali no meio das nuvens, ó, você até de perto pra vocês verem, ó, ele tá lá no meio das nuvens, para vocês verem mais ou menos aqui o trabalho do HDR. Ele dá uma estouradazinha, mas ainda assim ele consegue manter aqui as nuvens, a textura assim de fundo. Então eu acho que é um bom trabalho, ó. A gente fica aqui a favor da luz também, ele faz uma boa filmagem. E para vocês verem também um pouco do barulho, tá passando o carro do lado, para vocês verem também a captação de áudio aqui do microfone dele. Agora vamos testar a câmera traseira. E testando agora aqui, galera, a câmera traseira também em 4K 30 fps, que é o limite dele, tá, galera? Então ele não filma em 4K 60 fps, pelo menos não consegui encontrar aqui essa opção, não sei se de repente atualizações futuras. E pra gente ver um pouquinho aqui também, agora o HDR com a câmera traseira. Vamos ver se ele consegue pegar um pouco melhor ali a questão do pôr do sol, não, né? Do sol escondido ali atrás. E também ficando aqui a favor um pouco da luz um pouco mais difusa, né, atrás das nuvens, para vocês verem um pouquinho a qualidade de imagem. Segurando o aparelho aqui na mão e caminhando um pouquinho, vocês verem a estabilização de imagem aqui na câmera traseira principal. E agora aqui, para a gente finalizar a parte de vídeos, vamos para a câmera ultra wide, aquela câmera mais aberta, que é a câmera mais fraquinha aqui desse conjunto. Vamos ficar aqui a favor da luz, vocês verem um pouquinho como é que fica a qualidade de imagem, aproximar um pouquinho mais aqui, ó, afastando. Agora ficando contra a luz, para a gente ver se ele faz um bom trabalho de HDR nessas condições, e caminhando um pouquinho para vocês verem a estabilização de imagem aqui na câmera ultra wide. Parece que tá vindo o metrô lá atrás, eu acho que tá vindo, né? Vamos deixar o metrô passando aí para vocês verem um pouquinho enquanto a gente vai para foto.
Pronto, galera, de volta com vocês. E aí, o que vocês acharam das câmeras do Galaxy A57? Já confesso para vocês que não percebi nada de diferente com relação ao Galaxy A56, até porque todo esse conjunto aqui é exatamente o mesmo que a gente tinha também na versão passada. Então pode ser mudado aqui o processador, o próprio ajuste, a calibração de repente das cores, das tonalidades, do ajuste do equilíbrio de branco. Então basicamente são ajustes de software. E eu confesso para vocês que não notei nada perceptível de diferente aqui entre um e outro, mas continua tudo aquilo que eu falava que elogiava do A56, eu vou trazer para cá também. Continua com imagens com bastante nitidez, as colorações também bem realistas, bem interessantes. A gente tem a questão também até mesmo do desfoque de fundo aqui, quando a gente faz o modo recorte também, acho bem legal desse aparelho. Os vídeos dele aqui nessa categoria de intermediários, eu acho que é o aparelho que entrega a melhor qualidade de forma geral de vídeos aqui também. Então eu gosto muito realmente dessa linha das câmeras aqui do A57, A56, A55. Acho realmente que ele entrega mais do que a maioria dos seus concorrentes na mesma faixa de preço. Então aqui não vou realmente reclamar de muito com relação às câmeras, só deixando claro que é exatamente a mesma experiência que você vai ter, por exemplo, com o Galaxy A56, mas eu vou mostrar para vocês que ele teve uma perda, que isso daqui é difícil de entender, não entendi porque a Samsung fez isso não. São coisas que a gente não consegue entender às vezes, né? Mas enfim, cadê aqui o modo de gravação dupla e o single take? Então que às vezes são modos que a galera curte, principalmente aquele aqui de você poder estar filmando aqui você e ao mesmo tempo a parte de trás sem precisar ficar mudando, né? Porque ele faz isso aqui na parte de vídeo, você consegue aqui começar a gravar, ó, aqui na câmera traseira, eu consigo virar para a câmera frontal sem problema nenhum. Mas agora a gente não consegue fazer o que a gente faz no A56, que é a gravação dupla, ao mesmo tempo conseguir gravar aqui dividindo a tela em duas gravações separadas, não tem, e também não tem o single take, então foi uma pequena perda que a gente teve. Se você usava, lembre-se que agora você só vai ter isso no A56, porque no A57 aqui não consegui encontrar de jeito nenhum. Agora vamos falar um pouquinho, gente, de Galaxy AI, de inteligência artificial, porque a Samsung bate muito nessa tecla. De fato, entre os intermediários, quando a gente vai buscar aqui os recursos de IA, ele tem bastante coisa e agora está inclusive mais avançado. Vem aqui recursos avançados, funções inteligentes aqui, ó. A Galaxy AI tem várias funções aqui, o apagador de objetos, melhor expressão facial, isso é novidade, sugestões de edição. Então o que mais que ele tem aqui de novidade? Tem a transcrição de voz também agora aqui, que se não tinha também é uma novidade. Outra novidade que legal, ó, você pegar aqui um vídeo aqui na sua própria galeria e transformar ele em câmera lenta, aqui ó, com um único toque, e você já transforma ele criando frames virtuais, mesmo que ele tenha sido gravado em apenas 30 fps e ainda assim entregando um vídeo com fluidez, como se tivesse gravado, sei lá, 240 fps, por exemplo, e já dá para salvar direto aqui na sua galeria, ó. Já dá para salvar aqui convertendo, não vou salvar aqui, mas você tem como fazer isso daqui. Então ele está repleto de recursos, assim como tem também aqui, a gente tem como acionar aqui o Circle to Search, apertando e segurando aqui, aquele circular para pesquisar, você tem como fazer. Tem como ativar também aqui o Gemini, aqui vão pedir aqui, ó, apertar e segurar. Pronto, você já pode pedir aqui para o Gemini também algumas coisas, você pode pedir. E até mesmo a Bixby, eu não lembro se eu já ativei. Hi Bixby, ativou aqui, ó. Você tem como pedir para acionar aqui, melhorar a sua voz para ficar de acordo com a sua voz, a otimização. E a Bixby está melhorada. Eu já mostrei inclusive alguns recursos aqui no Galaxy S26 Ultra. Você consegue fazer algumas coisas a mais, pedir para ela colocar aqui os alarmes, pedir para ela adicionar eventos, pedir para ela chamar um Uber, enfim, tem vários recursos aqui, novidades aqui também na Bixby que já chegou também para o Galaxy A57. Então na parte de recursos de inteligência artificial é muito difícil também se encontrar um celular intermediário nessa faixa de preço mais ou menos que vá te entregar tudo que entrega aqui a linha Galaxy A57. E agora vamos já partir para a parte final, que é aqui especificações técnicas, como por exemplo a parte do sistema dele, que ele está rodando aqui já no Android 16 com o One UI 8.5 com garantia de 6 anos de atualizações, tanto de sistema quanto também de segurança. Isso também é outro ponto muito forte da Samsung, que dificilmente você consegue ver a concorrência te entregando tanto tempo assim, que é um aparelho realmente que é para durar bastante tempo. Não sei nem se você vai ficar 6 anos com esse aparelho, mas saiba que se você quiser, você tem atualização de sistema e de segurança garantida. Também conta aqui com Wi-Fi 6E na verdade, Bluetooth 6.0
e NFC para pagamento por aproximação. Então é um aparelho intermediário, mas ele é quase um premium, ele é quase um top de linha. Tem muita coisa aqui que realmente já vai atender a maioria das pessoas. O grande problema, a grande questão toda aqui é, como eu falei no início do vídeo, aquela sensação de déjà vu. Eu já vi isso daqui em algum lugar antes, que é basicamente um Galaxy A56 com um processador um pouquinho melhorado, com algumas funções a mais de inteligência artificial que devem chegar, por exemplo, para o Galaxy A56 em atualizações futuras, com a borda mais fininha, isso daqui é verdade, e com uma gestão de bateria melhor. Só que eu acho que ele só vai começar a valer a pena daqui a uns 3, 4 meses, no segundo semestre, galera, porque geralmente, se eu não estou enganado, no Brasil ele está sendo lançado hoje. Está sendo lançado hoje aí para vocês. Eu já posso deixar aqui na sacolinha, posso deixar aqui embaixo o link para você ir consultando para ver o preço, dependendo do momento que você está assistindo o vídeo. Mas nesse lançamento, no momento de lançamento, ele chega muito caro. Inclusive aqui na Europa ele chegou aproximadamente 10% mais caro do que chegou o A56 no ano passado, justamente por conta dessas crises de memória, de chips, que está deixando tudo muito mais caro. Então aqui aconteceu realmente um aumento de preço na Europa e deve chegar esse aumento de preço também no Brasil. Então se eu tiver que apostar, eu aposto que esse aparelho aqui vai chegar no Brasil aí na faixa de pelo menos uns R$ 3.500 agora no lançamento. Mas claro que a gente sabe que vai baixar, e aí quando ele estiver lá na faixa dos seus R$ 2.000, aí eu acho que realmente é uma compra excepcional, porque é exatamente mais ou menos nessa faixa de preço, 1.800, 2.000, 2.200, dependendo da versão que você vai comprar, que você encontra aí o Galaxy A56, que te entrega uma experiência muito próxima do que tem aqui. Agora, claro, daqui a alguns meses, no segundo semestre, quando os dois estiverem numa faixa de preço muito próxima, claro que vale muito mais a pena você já partir para o Galaxy A57. Então tudo é questão de time, o momento que você vai comprar. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo aqui, não te recomendo de jeito nenhum comprar o A57, até porque não faz sentido, meus amigos. Você compra aí um Galaxy S25 nesse preço. Você compra aí o Galaxy S25 FE, ainda te sobra uns R$ 1.000 mais ou menos. Então eu acho que não é o momento de comprar. Segura a onda aí, não tem por que ter essa pressa toda aí no lançamento da Samsung. Não é muito interessante você comprar, mas eu tenho certeza que quando ele estiver no preço bacana, eu vou mandar para vocês aonde? Mandar para vocês lá no grupo de ofertas, deixar aqui embaixo na descrição, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, e lá ele entrando em preço legal, preço com desconto de verdade, quando estiver valendo a pena, com cupom de desconto que dê para você baixar significativamente o preço do produto, aí sim você vai encontrar lá, e não só do A57, do A56, do Poco X7 Pro, do Poco X8 Pro, enfim, tudo que é tipo de celular, eletrônico, fone de ouvido, caixa de som, você encontra por lá também. Tudo que for bom, vendedor confiável e de precinho, com desconto legal, você encontra no grupo de ofertas e não paga nada por isso. Corre, já entra lá e garante a tua vaga. Agora eu quero saber, meus amigos, comenta aqui, o que vocês acham? Porque, por exemplo, eu até anotei aqui, ó, anotei que ele está melhor, resumão aqui, em construção e resistência, tá mais leve, mais fino, e IP68 contra IP67, mas lembrando que a própria Samsung fala em 1,5 m de profundidade por até 30 minutos, tanto no IP67 quanto no IP68, então não sei de fato qual que vai ser a diferença aqui nessa resistência. A tela com bordas menores, bateria com melhor autonomia, apesar de não ter crescido de tamanho, e o processador que evoluiu. E na minha visão, ele teve aqui uma perda, um downgrade na parte do som, aqui um pouquinho, 5, 8% mais baixo do que o volume final, e também pela perda da gravação dupla e do single take. Agora, comenta aqui embaixo, se tem algum celular da linha A50, 55, A56, pretende comprar o A57, comenta aqui embaixo como é que tem sido a tua experiência com essa linha Galaxy A50 e principalmente o que você acha. Vale a pena ir para o A57 ou a diferença é pequena demais e o A56 continua sendo o rei do custo-benefício dos intermediários? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Essa é a minha opinião. Acho que nesse momento, talvez lá no segundo semestre, esteja valendo mais a pena, mas nesse momento é a minha opinião, que é o Galaxy A56 continua com a coroa aqui do custo-benefício dos intermediários da Samsung. Então é isso, meus amigos. Se gostaram do vídeo, não esquece, aquele procedimento básico aqui de prática que eu sempre peço para vocês, deixa o like, se inscreve no canal Marcos Tech caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho de notificações, que dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação. Então é dessa, meus amigos. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, valeu e fui!